Vamos ver aqui o radial. Esse é o radial da máquina. Ele deve trabalhar aqui nesse espaço. Nós vamos esse eixo deve ser torcido até o máximo. Agora nós vamos colocar o radial. Vamos colocar ela, como está apertada até o máximo, vamos colocar ela no zero. E vamos fixar esse radial. E logo após vamos concluir toda a regulagem dessa máquina. Pronto. Aqui ela está no 0. E aqui ela está no 5. Então vamos colocar ela no 5, né? É o ponto maior. E agora vamos regular. Vamos virar ela aqui. Agora vamos girar. Vamos apertá-la. Observar se o alinhamento da serrilha está correto e se a altura da serrilha está correta. Aqui nós vamos fixar a barra transportadora. Pronto. Vamos levantá-la. E aqui está a máquina trabalhando em perfeito estado de condições. Olha aqui. A serrilha voltou para o seu lugar certo. Ela está no ponto maior, não há possibilidade de deixar o ponto dela maior que isso. E porém, ela não está batendo nem na frente e nem atrás. Mas eu vou dividir esse tempo que ela está deixando atrás com a frente. Observe. Muito bem. Agora, para acabarmos de concluir o mecanismo de transporte, é necessário que nós montamos a barra do calcador. Então nós já concluímos a montagem desse mecanismo. Se você observar, nessa braçadeira, nós temos aqui esse parafuso que eu já disse que é responsável por fixar a serrilha no seu local correto. Ou seja, se você coloca a máquina no ponto grande e ela estiver batendo ou num canto da chapa de lá ou de cá, ou nas laterais, esse parafuso aqui, você tem como folgar ele e levar a barra transportadora para onde você quer. Esse é responsável para você controlar o passeio da serrilha dentro da chapa de agulha. Agora, esse parafuso, ele não faz nada disso. Ele apenas tem como subir ou descer a serrilha. Então, essas são as únicas duas regulagens para o mecanismo de transporte na parte inferior. A partir desse momento, como já montamos o mecanismo de transporte, apenas o de serrilha,
E estamos ainda no mecanismo de transporte, mas agora vamos falar desse mecanismo de conjunto, que é o mecanismo do calcador que trabalha juntamente com o mecanismo de transporte. Eu vou introduzir aqui, ó, o eixo do calcador, né? Eu vou introduzi-lo e vamos colocar ele já na sua posição correta. Pronto. Introduzimos a barra do calcador. Aqui nós estamos introduzindo a barra do calcador. Pronto. Agora o que vamos fazer? Vamos montar o calcador vamos fixar o calcador. Agora vamos introduzir a mola, que é responsável pela pressão, e o pino, que é o parafuso da pressão do calcador. Pronto. Acabamos de montar a barra do calcador. E nesse momento nós vamos dar a pressão adequada para essa máquina. A pressão dela é justamente essa aqui, ó. Não podemos colocar mais. Agora, como colocar ela certa? Vamos baixar a agulha, ponto morto inferior. Agora aqui, ó, nós vamos ver essa alavanca. Nós vamos aproveitar que ela está solta, que é esse parafuso aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ela até lá embaixo, vamos girá-la um pouquinho, para ganhar uma pequena folga, e vamos fixá-la novamente. Olha, eu preciso dessa folga, para que o calcador não venha flutuar. Ó, é uma pequena folga, mas que garante uma regulagem perfeita. Agora vamos apertar definitivo. Vamos montar esse guia da linha. Pronto. Dessa forma aí que nós montamos, ela está corretamente. Aqui vai um parafuso. Pronto, já está fixada e com a folga necessária. Agora vamos observar que tudo se encontra perfeitamente regulado. Agora vamos apenas fechá-la. E finalizar o nosso trabalho na regulagem de ponto.
eu quero que você observe como é feita a regulagem na caixa da bobina e no tensor dessa máquina de costura. É uma máquina muito simples, uma máquina muito fácil, que você mesmo é capaz de consertá-la. Pronto. Agora vamos colocar chapa corrediça. Vamos montar o tensor. Esse é o tensor. Essa mola, nós vamos deixar ela cerca de 4 milímetros de distância do guia. Vamos montar esse tensor. Nós vamos montar ele com a agulha alta. Vamos deixar mais ou menos 4 milímetros de distância. E vamos fixá-la. Prontinho. Acabamos, nesse momento, de montar completamente essa máquina. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Esse é o parafuso onde regula a caixa da bobina. De uma certa vez que essa caixa da bobina não pode trabalhar pesada e também não pode trabalhar com folga demais. Ela tem que ter uma regulagem suave. Agora, a partir desse momento, já concluímos nosso trabalho, nós vamos costurar nessa máquina. Vamos trabalhar nela para ver se surtiu efeito essa manutenção que fizemos, que você acompanhou passo a passo. Vamos costurar nela agora. Vamos lá? Lateral montada. Aqui nós vamos colocar a famosa caixa de bobina, tá? E vamos costurar. Vamos colocá-la e travá-la. Ela tem que dar esse estralo para cientificar de que foi corretamente travada. Vamos pegar, para nós termos certeza de que essa máquina está correta, vamos colocar a linha nela. Olha como ela é enfiada. Muito fácil. Esse tensor, você sempre tem que observar como ele é colocado. Primeiro, você colocará esses dois pratos. Ele é um pratinho chamado de prato do tensor. Vamos colocar ele oposto um ao outro. Depois vamos colocar esse pratinho que tem essa cavidade no meio, essa travessa no meio. Ela é responsável por quando nós levantar o calcador, o pino vai liberar o calcador. Logo em seguida nós pomos a mola, colocamos esse guia, em seguida, pronto, temos aqui uma máquina, um tensor perfeito. Olha, novamente, passa a linha dentro do prato, sobe, passa dentro dessa mola. Para que essa mola? Olha para que essa peça. Para finalizar a altura da mola. A mola, ela pode ficar no máximo. Observa. Aqui, eu tenho essa regulagem para me tirar o tensor.
e colocar novamente através deste parafuso. É um parafuso que pode tirar o tensor. Vamos montar novamente. É muito simples. Colocamos. Não podemos empurrá-lo demais, porque senão automaticamente os pratos liberam e nós vamos ter um ponto todo folgado. Por mais que você apertar aqui, os pontos vai sair folgado no tecido. Vamos levar ele. Pronto, até aqui. Ainda continuamos tendo uma folguinha. Vamos puxar para trás um pouquinho, porque não pode balançar ali. Pronto, pronto. Então aqui conseguimos. Agora, para dentro ou para fora, nós não vamos mais empurrá-lo. Já está na colocação certa. Agora vamos só medir a altura da mola. Que altura ela deve ficar? Aqui, ela está fazendo um movimento muito pequeno. Vamos girar o eixo. Pronto. Ó. No máximo. Ó. Esse é o máximo. Esse pouco que a mola puxa vai tirar o efeito que nós chamamos de excesso na formação do ponto. Passamos aqui dentro. Vamos passar aqui no estica-fio, dentro desse guia. E vamos enfiar. Como que ela é enfiada? De dentro para fora. Ó, aliás, de fora para dentro. Essa é a posição. Vamos ver se ela vai laçar a linha? Ó, laçamos. Quer dizer, a sua regulagem ficou perfeita. Agora vamos levantar o calcador para ver se ele está levantando? Sim. É claro que está levantando. Vamos costurar? Vamos costurar nela agora. Para certificar se nós realmente damos conta ou não de regular essa máquina. Vamos colocar aqui somente um pedacinho desse tecido. Obviamente que nós vamos conseguir. Observe. Aqui o ponto está grande. Mas eu posso já costurar nela assim tão rápido, antes de você costurar, com o pezinho baixo. Ó, o pé baixo. Baixa o calcador baixo, observe. Baixei, neutro. O calcador está baixo. Puxa a linha, aqui, ó, próximo da agulha, para você sentir se realmente a linha está vindo apertadinha, para amarrar o ponto. Vamos então? Girar na mão, não há necessidade, porque como nós já observamos, a máquina costurou perfeitamente. Você fez essa regulagem, não há forma dessa máquina não costurar. Não falha. Aqui nós temos uma linha branca, em cima de um pano branco com verde, mas a sua dúvida, eu tenho certeza que se encerra aqui. Observe. Conhecer melhor a respeito dessa máquina, uma reta industrial. Primeiro, todas as vezes que você deparar com uma máquina reta industrial, dificilmente você vai notar alguma diferença entre as retas industrial. Olha, Remold, FAF, é uma máquina semelhante, tem os mesmos mecanismos e a mesma forma de se regular. Porém, todas as máquinas que não são FAF e nem Remold, ela se enquadra neste modelo de reta industrial. É a reta tradicional mais utilizada no país
e não por que dizer no mundo. Essa é uma reta Yamaha, conhecida nesse código FY5550. É uma máquina chinesa, produzida na China, porém tem sim as suas qualidades. Vamos aprender alguns pontos básicos e principais para se fazer uma manutenção correta nessas máquinas. Primeiro que essas máquinas, ela tem um mecanismo pequeno, são poucos mecanismos. Nós vamos aprender 3 mecanismos principais delas, que com esses mecanismos você pode regular qualquer máquina de costura. Vamos estudar hoje o mecanismo de calcador, juntamente com o de transporte. Vamos estudar mecanismo de barra de agulha e vamos também aprender como colocar o mecanismo de laçadeira no seu ponto certo, juntamente com a barra de agulha. Então, quero que você observe com bastante atenção. Vamos abrir, tirar aqui algumas peças e você há de observar como se faz uma regulagem nessas máquinas. Observe a partir de agora. Eu estarei tirando aqui essa tampa, chamada de tampa lateral. E vamos aprender, primeiramente, como coloca o mecanismo de calcador no ponto. Vamos observar aqui. Aqui nós temos uma mola que é responsável pela pressão, um eixo, um parafuso de rosca sem fim, que nós vamos dar pressão sobre a mola através deste parafuso. Para que este parafuso? Este parafuso é para nós dar pressão aqui no calcador. Tecido leve, malha, pressão mais suave. Tecido mais pesado, uma pressão um pouco elevada. Aqui nós vamos retirar este parafuso com bastante cautela. Tiramos essa mola, que é responsável, juntamente com esse pino guia. Vamos colocar aqui. Nós vamos aqui tirar este parafuso, que é responsável em fixar o calcador da máquina. Tiramos então aqui o calcador. Alguns chamam pezinho, né? Mas nós técnicos falamos o nome científico, calcador. Aqui nós vamos liberar totalmente esse eixo do calcador. Mas para isso é necessário que nós liberamos estes 2 parafusos. Porque esses 2 parafusos, eles vai retirar essa peça, dando uma visão melhor e um espaço melhor para que eu possa tirar a barra do calcador. Aqui nós livramos. Agora sim. Agora é importante você observar que esse mecanismo que nós vamos tirar, ele tem uma maneira exata de ser regulado. E para você fazer uma regulagem bem sucedida, é necessário que você observe os pontos principais que jamais devem deixar de ser observados. Observe. Este é o parafuso responsável para que eu possa locomover essa barra tanto para cima quanto para baixo. Vamos bambear. Retiramos essa trava da barra do calcador, reguladora. E aqui então,
nós tiramos o retentor. Esse retentor ele é responsável para não deixar dar vazamento no pé do calcador. Vamos guardá-lo aqui. Esse é a barra do calcador. Vamos colocá-lo aqui. Muito bem. Desmontamos o primeiro mecanismo dessa máquina. Mecanismo do calcador. Há um ditado que tudo que se tira primeiro é o último a ser colocado. Concordo, de certa forma. Porque vamos colocar por último, porque eu quero que você entenda melhor o que você há de aprender hoje. Quero sair um pouquinho para que você entenda melhor e te explicar um outro mecanismo, e logo após vamos estar montando esse mecanismo e você entenderá melhor o que eu quero te mostrar. Tiro aqui essa chapa, que é uma chapa corrediça para tampar esse espaço. Tá? Aqui nós temos a chapa de agulha, serrilha, aonde é responsável pelo transporte. O mecanismo de transporte, ele é um mecanismo que ele tem que trabalhar em unidade com o mecanismo do calcador. Certamente, quando uma máquina dessa não puxa bem o tecido, nós podemos detectar o problema tanto no mecanismo de calcador, por não apoiar bem a costura, ou seja, o tecido sobre a serrilha, ou também nós podemos detectar que o problema esteja no mecanismo de transporte. Olha aqui para você ver. Porque se a serrilha não estiver na sua altura exata e no seu tempo exato, certamente não será bem sucedido o transporte do tecido. Vamos agora tirar essa chapa de agulha. Eu vou liberar 2 parafusos. Você terá um acesso melhor quando a máquina estiver totalmente aberta. Você vai observar que não é difícil, é uma manutenção fácil, de fácil acesso. Apenas você deve prestar bastante atenção. Eu agora vou tirar aqui a serrilha. Vou usar uma chave menor. Vamos liberar esta serrilha. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu poderia tirar essa serrilha? Ela é individual, mas porém ela sempre fica fixa nessa barra transportadora. A serrilha em si, ela não tem regulagem. Uma vez que você coloca ela no lugar e aperta esses 2 parafusos, ela já está na sua posição correta. Mas ela tem uma outra regulagem de suma importância. Será que, se eu colocar essa chapa de agulha, essa chapa de agulha, eu coloco ela também não tem regulagem. Uma vez parafusada, não tem como locomover de um lado para o outro. Mas e se essa serrilha não estiver entrando na cavidade, nessa cavidade, como, pois, eu regularei? Vai aprender já. Eu vou virar essa máquina e você vai observar como é o mecanismo dela. Aqui nós temos esse parafuso que nos permite, bambeando uma vez ele, eu posso levar essa peça para cima ou para baixo, ou seja, eu vou ter um movimento vertical da minha serrilha. A serrilha está baixa, então eu resolvo ela aqui, ó. Ou ela está alta. Eu bambeando, eu tenho 2 regulagens, para subir e para descer. Mas vamos supor que a serrilha não está aliada dentro da chapa. Como que eu devo fazer? Olha, eu disse que a serrilha ela é presa nessa barra transportadora da serrilha. Observe, essa é uma barra, ela é interligada nessa braçadeira que contém este parafuso. E sumariamente ela vem e também é ligada nessa outra braçadeira que é responsável pela regulagem de baixar
e subir a serrilha. Se eu quero baixar ou subir, esse parafuso me dá essa proporção. Eu bambeio ele e levo para onde eu quiser, ou eu afrouxo, melhor dizendo. E esse outro parafuso? Uma vez eu afrouxando esse parafuso, que regulagem eu tenho? Na montagem você vai entender melhor. Mas aquele alinhamento desejado pela serrilha, dentro da chapa, ou seja, da cavidade, dentro desta cavidade, se ela não estiver alinhada, ela não consegue entrar nesta cavidade. Como eu vou fazer? Através deste parafuso e este. Uma vez você folga ele, automaticamente você conduzirá toda essa barra transportadora, juntamente com a sua serrilha, para qualquer lado que você quiser, para fora ou para dentro. Mas você pode sim regular, alinhar a serrilha dentro desta cavidade. Mas você também pode provocar um outro problema e resolver no mesmo parafuso. Uma vez que a máquina está trabalhando, a serrilha ela vai andar de um lado para o outro, em um sentido contínuo. Se você não observar qual posição você deve deixar ela apertada, tanto no sentido de alinhar a serrilha